Alô, alô, meus Gabiru e Gabirua, tudo bem com vocês? Vamos para mais um capítulo, capítulo 19 dessa série que eu estou preparando especialmente para vocês, que é a série Sem Enrolação. E realmente é sem enrolação, tropa. A gente tá falando tudo que você precisa para ter um início com o pé direito na plantação de pimenta e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério que se você cometer esse erro, você está pondo em risco a sua plantação de pimenta. Vamos falar sobre toxicidade de nitrogênio em plantas de pimenta. O que é toxicidade de nitrogênio? A gente vai falar agora. Se você é um produtor novato, há uma grande chance que a sua planta de pimenta obtenha garra. O que é a garra, tropa? A garra é quando a folha faz isso nas pontas, ó. Tá ligado? Isso é toxicidade de nitrogênio. É quando você coloca demais fertilizante, vamos dizer, erra na mão. Primeiro a folha tá clarinha, depois a folha fica um verde bem escuro, tá ligado? Fica um verde bem escuro. Aí tá de boa, tá de boa. Mas se você continuar a aplicação de fertilizante e continuar colocando nitrogênio, aí vai aparecer uma garra. Ela vai botar uma garra assim para baixo a folha. Se você continuar, aí vai queimar as pontas. Vai acontecer o famoso overfert, tá ligado? As plantas precisam de uma boa quantidade de nitrogênio para um crescimento saudável. O nitrogênio é um dos principais elementos aí, tropa, que a gente precisa para um crescimento saudável do nosso pé de pimenta. Não só o nitrogênio, como fósforo e potássio. Esses números que tem aqui, ó, tá dizendo aqui, a maioria das garrafas de alimentos vegetais tem 3 números. Olha aí, 3 números. Esses números representam a proporção de nitrogênio, fósforo e potássio. Aí, nitrogênio, fósforo e potássio. Quer dizer que ele 4, 3, 4. 4 de nitrogênio, 3 de fósforo, 4 de potássio. Tá ligado? Vocês têm que entender isso. São esses numerozinhos daqui. Embora o nitrogênio seja essencial para que a planta prospere, muito dele pode causar problemas. Portanto, só deve ser fornecido em uma quantidade adequada para manter o equilíbrio. A mesma coisa que eu falo para vocês é na floração. Muita gente ainda não entende, mas na floração, se você alterar, botar demais do nitrogênio, você vai criar um bud folhudo e cheio de clorofila. Tá ligado? Aquele bud folhudo. Vai engordar, mas vai criar muita folha nele, vai subir muita folha nele, tá ligado? E não é bom, não é bom. Isso é um dos principais erros, realmente é um erro, tá ligado? E tipo, a gringa, pode ver que os buds da gringa são gordinhos e densos. Não é folhudo, tá ligado? Não é folhudo. Então a quantidade de folha ali que vai nascendo entre os cálices, quer dizer que você errou no nitrogênio. E vamos aí ver, agora a gente tá falando da vega, né? Mas isso é um detalhe que eu tô contando para vocês. Na flora, eu tiro o nitrogênio na flora, o máximo possível, para não acontecer isso de criar bud folhudo, tá ligado? Que isso é um erro gravíssimo, tá ligado? Aí folhas enroladas, a toxicidade do nitrogênio também é chamada de declau. E há uma grande razão para isso. Um dos principais sintomas da toxicidade do nitrogênio é que as folhas se enrolam ou se dobram nas pontas ou no final, tipo uma garra, tá ligado? Começa a se assemelhar a uma garra, que fica assim, ó. Além de arranhar, que é as garras, as folhas começam a parecer brilhantes e verde escuro. Essa cor verde intensa é um sinal muito revelador de toxicidade nitrogenada. Então a planta ela se comunica com você, você tem que aprender a ler a planta, entendeu? Tipo, folha clara, ó, tá faltando nitrogênio. Folha muito escura, olha, tá bom de nitrogênio. O caule meio rosado, pode ser uma deficiência de fósforo, tá ligado? Ela se comunica com você. Um excesso ela vai queimar. Se ela gostar da rega, ela vai apresentar nas folhas também. Se ela não gostar, ela vai dizer também. Se tiver alguma praga, ela pode ficar murchinha, coisa e tal. Tudo a planta vai conversar com você e você vai ter que aprender a ler a planta. Ao contrário de micronutrientes como cobre, que são semimóveis, o nitrogênio é muito móvel e pode se mover de uma parte da planta para outra com facilidade. É essencial para o crescimento das plantas e as plantas o tiram do solo ou do meio de cultivo. O nitrogênio também é responsável por dar a sua cor verde à planta, tá ligado? Pois é um bloco de construção para moléculas de clorofila.
Então, vê, uns micronutrientes, tá ligado? Que são semi-móveis. Eles não se movem com facilidade na planta, mas o nitrogênio não. Você botou demais ali, a planta vai absorver e vai jogar para todo o canto da planta. E vai dar ruim. Então, tem que se ligar, velho, no nitrogênio. Olha aí, a queima de nutrientes, que é o overfert, piora no calor. A queima de nutrientes anda de mão dadas com a toxicidade nitrogenada. Por isso, também é um sintoma importante. Em temperaturas mais altas, as folhas podem rasgar mais à medida que bebem mais águas para lidar com o calor, o que resulta na maior absorção de nitrogênio, tá ligado? Tipo, a planta tá no calor ali, então a planta fica mais sensível. Ela bebe mais água e bebendo mais água, tendo mais nitrogênio no solo, ela vai absorver mais nitrogênio e para dar um overfert ali é mais rápido, tá ligado? Então muito cuidado aí também. E aqui tá o que eu falava para vocês, ó, toxicidade nitrogenada que causou botões arejados, é esse que eu tô falando. É um bud grande, fica um bud gordo, mas é um bud cheio de folha. E isso daí é um erro grande, tá ligado? Um bud cheio de folha, um bud folhudo. Praticamente você tá fumando clorofila, tá ligado? Clorofila. Então, quanto menos essas folhas aí, eu chamo de folha de lança, que é uma folha só, tá ligado? Com uma ponta só, tiver no bud, melhor. Aí é isso que acontece, ó. Muitos produtores iniciantes ficam ansiosos quando as suas plantas de pimenta têm folhas amareladas durante o estágio de floração. Como resultado, eles adicionam mais nutrientes, incluindo nitrogênio, ao meio de cultivo, o que causa toxicidade de nitrogênio, tá ligado? Tem a hora certa de cortar ali o nitrogênio ou diminuir drasticamente, tá ligado? Tem a parte que ela come mais nitrogênio, tem a parte que ela come menos nitrogênio. O cara tem que conhecer a planta, tá ligado? Isso daí é com o tempo, eu digo pra vocês, é com o tempo. O conselho que eu dou pra vocês é o que? O menos é mais, tá ligado? Observe a cor, a coloração da folha. Observe se ela tem alguma garrinha, se não tem, tá ligado? Vai observando se tá queimando a pontinha, se não tá queimando, a cor dos galhos. Tudo isso daí vocês têm que observar. E eu espero que eu tenha somado no cultivo de vocês. Tem muito mais coisa aqui, só que se eu gravar tudo fica um conteúdo muito grande. Eu acredito que já tá um vídeo muito grande aqui. Mas é só vocês pesquisar, tá ligado? Se vocês tiverem alguma dúvida. Toxicidade de nitrogênio. E tamo junto, tropa. É nóis.